Meu nome é Lucas. Hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre agrupar dados usando pandas. Ah, e agrupar dados é muito importante porque, primeiro, tá todo mundo me ouvindo certinho? Posso começar? Tranquilo. Ok. Então, agrupar dados é uma coisa muito importante, como a gente viu na própria apresentação aí da Ana, que ela agrupou de acordo com a média salarial, né? Eu até coloquei essa pergunta aqui também. E a gente tem várias perguntas que muito comumente a gente quer separar por sexo, por região do Brasil, por ano, né, qual a nota máxima do Enem cada ano. E a gente tem todas essas perguntas que a gente quer responder quando está analisando uma base de dados, né? Então a gente tem sexo, cor, região, idade, cargo, ano. E, em geral, essas perguntas elas sempre envolvem grupos ou categorias que a gente quer agrupar. E o Pandas, ele permite que a gente faça isso como base de mágica, usando essa função aqui, o grupo by. Então, para a gente entender como é que funciona, tem esse diagrama aqui que eu acho muito explicativo, que é basicamente essa etapa do split, apply, combine, onde a gente primeiro usa a função group by para splitar, para dividir o nosso data frame, né, a nossa base de dados, em vários grupos que estejam agrupados aqui por uma categoria, né? No caso aqui ele usa uma chave. E depois a gente vai usar uma outra função para aplicar essa função e combinar isso no novo data frame, já com os dados agrupados aqui para a gente, respondendo as perguntas que a gente tem. Legal? Então, primeiro de tudo, deixa eu apertar um pouco eu não vai. Aqui eu estou dando um print na versão que eu estou usando dessas bibliotecas, só para caso vocês queiram ver. Aliás, acho que aqui eu posso usar direto aqui, certo? Já está com todos os outputs. Fica melhor assim? Vocês acham melhor aqui? Não sei. Aqui acho que vai demorar um pouquinho para ficar rodando, né? Bom, eu tenho aqui também. Eu vou rodar direto aqui do Python. Bom, então vamos lá. Aqui a primeira coisa que eu vou fazer, então, é importar essa base de dados, que é um censo dos Estados Unidos, tá? Entre os anos de 2010 até 2015, tá? E aí aqui eu só vou fazer dar uma manipuladinha e selecionando só algumas colunas e algumas linhas referentes a cada cidade, tá? É isso que eu estou fazendo aqui. E aqui a gente pode ver o tamanho dessa base de dados, tá? Aqui vocês veem que a gente vai querer separar isso por estado, onde a gente tem aqui vários estados do Alabama e, enfim, tem todos os estados aí, tem várias cidades aqui dos Estados Unidos. Então, a primeira coisa que eu estou mostrando aqui é que essa coluna, o nome do estado, se a gente der um unique nela, a gente vai ver que tem todos os estados aqui dos Estados Unidos, né? Tem uns estados aqui que eu nem sabia que era estado. E aí, para agrupar esses estados, a gente usa aqui essa função que eu falei, o group by, e passa o nome da coluna que a gente quer agrupar. Então, agora, depois que eu rodei essa célula aqui, a gente tem, dentro dessa variável g, um objeto com nossos grupos, né? Então, basicamente, a gente fez essas primeiras setinhas aqui, que é pegar esse dataset enorme e dividir em vários grupos. Só que, se a gente tentar imprimir, né, mostrar na tela essa variável g, a gente vai ter essa mensagem meio bizarra aqui do Python, dizendo que isso aqui é um objeto, tem esse nome, e está nessa região de memória aqui, né, do computador. Isso porque esse objeto aqui não tem uma forma da gente mostrar ele, né? A gente tem como acessar funções aqui, atributos desse objeto, que é o que eu vou mostrar mais para frente, mas não tem como, por enquanto, né, não tem como a gente printar ele simplesmente dessa forma bonitinha aqui. A gente vai ver como fazer isso mais para frente. Mas, como isso aqui já é um grupo, a gente pode usar funções desse tipo de objeto. Perceba aqui que ele não é um data frame, ele é um data frame group by, né? É um objeto já agrupado. Então, a gente tem, por exemplo, o describe, né? Nem o Tuts falou hoje também dessa função.
O describe, ele vai mostrar aqui vários valores, e no caso aqui, vocês podem ver que eles já estão agrupados por nome do estado, né? Então, a gente já tem aqui para o Alabama, dentro dessa coluna Births, né, de 2010, a média dos nascimentos das cidades, né, do Alabama foi essa aqui. O desvio padrão foi esse, e aqui tem os quartis também. Né? E aqui o count seria basicamente o número de cidades, né, do Alabama. Então, para cada coluna aqui não muda, esse count sempre vai ser o mesmo. Mas aqui vocês podem ver que para cada uma daquelas colunas que a gente tinha, ele vai tirar essas estatísticas aí usando o describe. A gente pode também, depois de usar o describe, selecionar uma coluna que a gente queira. Então aqui eu estou usando só a estimativa da população de 2015. Então aqui a gente tem um outro data frame, só que mais sucinto, só com as informações de estimativa da população de 2015, beleza? E o que é legal, né? Aqui, depois que a gente deu o describe, a gente fez essa parte do apply e combine. Então, na hora que a gente deu um split, eu tenho aquele objeto meio bizarrinho que não dá para printar. Mas depois que eu dou um apply e combine, ele volta a ser um data frame. Então, isso é bem importante de se ter em mente, né? Então, eu até printei aqui, ó. Depois que a gente dá o describe, nesse G, ele volta a ser um data frame normal e a gente pode usar ele como se fosse um data frame, passando essa função ROD, né, que a gente conhece do data frame, ou indexando as colunas. E o describe, ele traz muita informação, né? Às vezes a gente só quer, sei lá, média, o máximo, enfim. Então aqui a gente pode fazer isso direto passando a função, né? Que nem tem aqui em cima com esse exemplo da soma. Eu poderia só somar, ou então só tirar a média, que é o que eu estou fazendo aqui. Né? Eu dou um g.média, e tem, agora, para cada coluna, a gente tem só a média aqui, né? Para cada coluna eu tinha várias coisas, igual aqui em cima, agora eu só tenho média. Aqui eu posso fazer um mix também e percebo o seguinte, né? O mix é interessante porque ele mostra para a gente também o nome da cidade, que não tinha antes. Por quê? A média, ela só atua em valores numéricos, certo? Então, aquela coluninha que a gente tinha com os nomes das cidades, ela vai simplesmente ignorar. Já que no mix, ele basicamente está dando, como se fosse, entre aspas, o maior nome de cidade. Né? Ele pega como se fosse uma ordem de dicionário, aí, que a gente chama de ordem lexicográfica. Então, ele acaba mostrando também. E o count também a gente pode fazer, que vai ser o mesmo valor em todas as colunas, porque basicamente é o número de links. Né? E tem uma lista muito grande de operações que a gente pode dar abrir aqui para ver. E tem muitas operações que a gente pode fazer. Enfim, vários outros sites. E aí vocês podem estar dando uma olhada aqui depois. Eu super recomendo, tá? E agora vamos dar uma olhada como que a gente acessa esses grupos. Né? Eu falei para vocês que visualizar os grupos simplesmente printando aquela variável G não era possível. Mas a gente pode ainda assim olhar para cada um desses grupos, né? Para fazer isso, a gente vem naquela variável G, que era o nosso objeto agrupado, e a gente simplesmente dá um getGroup, passando uma chave para dentro dessa função, passando um dos nomes das colunas lá. Então aqui no caso da Califórnia, eu estou acessando, e vocês podem ver que isso aqui, novamente, me retorna um data frame, posso estar até usando um ROD aqui para não ficar grande. E o interessante é que o resultado disso aqui é o mesmo que fazer um filtro, né? Aqui eu estou filtrando no nome da coluna, igual o próprio Tuts mostrou hoje como fazer, e eu estou selecionando Califórnia. E se vocês derem uma olhada, é exatamente o mesmo data frame. Né? Ó, a primeira linha é igualzinho. Mas, então, né, fica a dúvida, pô, para que usar, para que a gente agrupa, então? Justamente porque essa variável G, ela nos dá muito mais praticidade. Essa aqui é a ideia aqui. A gente já pode sair aplicando direto essas coisas, né, com vários grupos. Mas, se de repente a gente só quer um grupo, aí o filtro pode ser o caminho, né, para você ir. Além disso, a gente pode usar esse G dentro de um for.
né? Isso é bem legal. E aqui a gente itera como se fosse um dicionário do Python, onde a gente tem a chave e o grupo. Então, a chave vai ser os nomes dos estados, ou, nesse caso, se você tivesse agrupado por outra coisa, ia ser o nome do que você agrupou. E esse grupo é literalmente um data frame, um objeto data frame, tanto que eu estou chamando aqui o shape, para mostrar o número de linhas e colunas de cada um deles. Então, basicamente, quando a gente itera, é como se a gente visse cada um desses data frames aqui. Então, se você quer realmente dar uma olhada nos agrupados, você pode fazer usando ou o getGroup, né? Ou então iterando usando um for. Beleza? Além disso, só uma outra coisa dessa parte aqui inicial é que eu também posso indexar direto nessa variável g aqui, nesse grupo. Ao invés de eu primeiro agrupar, né, primeiro usar o max, depois acessar a coluna, eu posso fazer antes acessar a coluna e depois dar o max aqui. Isso acaba sendo mais eficiente, vamos dizer assim, né? Porque aí a gente não aplica o max em todas as colunas e depois seleciona o que a gente quer. A gente primeiro seleciona. Não, o data frame original continua lá. Tanto que aqui, cadê onde que a gente agrupou lá para cima? Aqui, na hora que a gente agrupa, esse DF, ele ainda existe, ele ainda está disponível para mim utilizar. E o G é o agrupamento, entendeu? O DF, ele continua igualzinho. Eu caminho com a mão e aí como se sair. Peço desculpas. Mas, enfim, aqui a gente pode também acessar várias colunas dessa forma, igual a gente costuma fazer mesmo num data frame, tá? E aqui, agora eu vou passar para outras formas de se agrupar, né? Não vou mostrar todas que tem, para não estourar muito tempo, mas aqui mostra como que é legal, como que é, como que é útil essa função, né? O primeiro modo de agrupar é usando várias colunas ao invés de uma. Então, às vezes, a gente tem chaves que a gente quer combinar e para agrupar elas, né? Então, aqui eu estou gerando um data frame menorzinho para a gente entender melhor. E eu tenho duas colunas categóricas, vamos dizer assim, né? Uma com sim ou não e a outra com números. E eu quero agrupar elas e vai ficar dessa formazinha aqui, né? Para eu fazer isso, eu só passo uma lista das colunas que eu quero agrupar, né? Então, primeiro eu quero a coluna 1 aqui e depois a coluna 2. E aí vocês vão ver que para o 1 a gente tem sim ou não, para o 2 também, e para o 3 eu só tenho não, porque não tem um valor aqui com 3 e não no meu data frame original. E aí aqui eu estou tirando a média direta, né? Ao invés de eu atribuir para aquela variável g e depois tirar a média, eu só estou simplesmente dando ponto minha aqui direto já, né? Isso aqui é um objeto daquele grupo, o objeto group by, e aí aqui eu transformo de novo num data frame, por isso que estão aqui direto. Beleza? E aí ele vai formar esse data frame diferente aqui, né, que a gente chama isso aqui de multi-index, beleza? Essa forma de agrupar aqui eu vou pular, porque ela é um pouco mais complexa. E essa forma aqui é a que eu mais gosto e eu acho mais útil, que é usando uma função própria, né? A gente pode criar uma função e agrupar usando essa função que a gente criou. Então aqui eu tenho outro data frame com nomes, e é importante quando a gente quer usar uma função que a coluna que a gente quer agrupar seja o índice, né? Na real, não vai ser uma coluna, vai ser o índice. E aí a nossa função ela vai olhar em cada valor do índice e vai agrupar de acordo com os valores iguais. Tranquilo? Então, só fica essa observação. Daí, para agrupar usando essa função, a gente basicamente cria a função que a gente quer aqui. A gente poderia usar um lambda também, para quem manja um pouquinho mais de Python. E aqui, basicamente, o que a minha função está recebendo é esse valor s, que é uma string, né, um nome. E aqui eu estou retornando as duas primeiras letras dessa string. Então, a gente vai agrupar dessa forma aí. Então, vocês podem ver que tem aqui, por exemplo, o João, o Joana, que os dois começam com Jo, a Mariana, o Mário e o Marcos com Ma,
E aqui a Cláudia não tem ninguém mais que comece com CL e o Lucas também ninguém que comece com L1. Então, no final, o nosso data frame vai ficar dessa forma aqui. Eu simplesmente passo a minha função aqui para dentro desse group by e ele vai receber aqui as strings e vai retornar e agrupar de acordo com quem é igual, tá? Isso aqui eu dei uma dica aqui para quando você quer passar funções para dentro de outras funções, isso às vezes é meio complicado de entender. Eu sempre gosto de perguntar aqui o que é essa coisa que eu estou recebendo, né? O que esse cara espera que eu receba aqui? E aí aqui é igual eu falei, né? Ele vai receber os valores do índice. Então, se eu imprimisse aqui o tipo, ia ser uma string, né? Porque são strings. E se eu printasse aqui o S, ele ia printar, né? Nessa ordem, provavelmente John, Cláudia, Mariana, e assim vai. Então, aqui, depois que a gente der um max, vocês podem ver que as notas, né? Aqui é um data frame de notas até, que eu criei. As notas, por exemplo, do CL aqui são as mesmas da Cláudia, porque só tem ela no grupo. Mas se a gente pegar aqui, por exemplo, do JO, a gente vê que o João foi o cara aí, eu acho que teve a maior nota 2 entre o JO, né? Entre ele e a Joana. Então veio parar um 5 aqui. E a Joana teve uma nota maior que a do João, então parou aqui um 6. Legal? E a gente pode agrupar também usando funções do próprio Python, como, por exemplo, a função len, que ela vai atuar sobre strings e ela retorna aqui agrupando de acordo com a quantidade de caracteres que cada string tem. Claro que isso aqui provavelmente a gente não usa na prática, né? Mas é um exemplinho aí também. E aqui, quando você sempre está na dúvida de quem está indo para cada grupo, a gente pode usar esse atributo aqui, ponto groups. E aí a gente vê ó, no 4, quem tem 4 letras é o João, o 5 é o Mário, o João e o Lucas, 6 é Marcos e aqui o 7 é Cláudio e Mariana, entendeu? Então ele vai fazer esse mix considerando esses grupos que a gente tem aqui. E aí agora a gente vai provavelmente para a parte mais importante aqui da apresentação, que é justamente para usar esses grupos para responder aquelas perguntas que a gente fez anteriormente, né? De dividir e agrupar. E aqui são as agregações. Basicamente, a definição de agregação é quando a gente tem uma lista de valores e a gente resume esses valores por um só valor. Então, vários valores que a gente já conhece aí, como soma, a média, a mediana, desvio padrão, máximo, mínimo, etc. Esses valores, a gente pode chamar eles de agregações, tá? Que é quando a gente resume uma lista bem grande de números com base em um único número e a gente pode ter uma informação com base nesse número. No Pandas, a gente vai usar uma dessas duas funções aqui. Elas são literalmente a mesma função. Se eu chamar uma ou se eu chamar outra, não faz diferença. Elas são meio que a mesma coisa. Uma é um apelido para outra. Eu prefiro até chamar GG porque é mais curto, mas às vezes escrever mais fique mais claro, né? E então, aqui tem um exemplinho, tá vendo, de quando a gente aplica a média, por exemplo, aqui tirando a média desses valores vai vir para cá, desses valores para cá, e assim por diante. Então, para fazer uma agregação no Pandas, a gente tem aquele grupo, né, aquele objeto que a gente agrupou, e a gente vai chamar essa função agg, ou aggregate, né, a função maior, sobre esse objeto, né? Essa é uma função desse objeto. E aqui dentro a gente passa a agregação que a gente quer realizar. No caso aqui eu estou realizando no médio, beleza? Depois que eu realizar esse AGG, de novo a gente vai ter um data frame, por isso eu estou usando um min aqui. Então é basicamente a mesma coisa que a gente já viu aqui em cima. Esse gráficozinho aqui ele é super legal porque acho que dá para entender bastante, né? A gente está aplicando essa função AGG e ela combina para a gente um novo dataset, novo data frame, né? Deixa eu sei, cadê? E aqui, nota que isso aqui que a gente fez aqui em cima, aliás, só uma coisa, essa função que eu estou passando é uma função, né, do NumPy, no Python, do NumPy, né? E por isso que eu estou chamando ela, eu estou passando essa função aqui dentro. Mas eu poderia passar também uma string desse jeito, assim, para essas, como uma função mais conhecida, às vezes
desse jeito aqui funciona também. E pode passar de também. Pode passar de várias formas isso. E daí aqui, perceba que isso aqui é exatamente a mesma coisa que eu só chamar um ponto min, né? Vocês podem ver que esses dois data frames são iguaizinhos. E novamente, pô, então para que a gente usa essa função AGG? Porque ela nos dá muito mais flexibilidade. A gente pode passar várias coisas para dentro dela, e é isso que eu vou mostrar agora. Bom, a primeira coisa é que a gente pode passar várias agregações usando uma lista. Então aqui vai ser igual quando a gente deu aquele describe, para cada coluna eu vou ter aqui tanto a média quanto a soma. E percebe que o nome das colunas é o nome da função. Isso aqui a gente vai ver mais para frente, que é legal. Outra coisa que também eu acho super bacana, sempre acho bacana quando a gente pode criar nossas próprias funções, é isso aqui, a gente pode criar funções e passar as nossas funções lá para dentro. E aí vocês veem que aqui, novamente, é o nome das minhas funções que eu criei. Aqui, de novo, é importante a gente saber o que é que nossa função está recebendo. No caso, a nossa função, ela recebe uma série do Panda, né? O Panda ele tem data frames e séries. Aqui ela vai estar recebendo uma série, e aí eu posso tirar aqui a média da série e, por exemplo, dividir por 2, ou a soma mais 10. Aqui são exemplos meio bestas, mas na prática a gente pode chegar em coisas que são personalizadas, que a gente não tem no próprio Pandas, mas que a gente precisa criar uma função nossa para fazer, para agregar. E então, aqui, basicamente, como que seria essa série? Aqui eu vou falar, né, sobre isso, né? Então, deixa eu já descer. Para a gente entender o que é que essa função está recebendo, porque eu acho que isso talvez uma das coisas que me gere dúvidas. Vamos voltar para aquele data frame menor, e aqui eu tenho uma função que eu defini que chama verifica tipo. E aqui dentro dela eu vou printar o tipo dessa variável que está recebendo, dessa função está recebendo, e, e e a própria série, beleza? E aqui eu estou simplesmente retornando alguma coisa, porque eu preciso retornar sempre um número, uma agregação. Então, se o tamanho da minha série for maior que 1, né, se tiver mais que uma pessoa no grupo, eu retorno 1000, senão eu retorno 0. E aí aqui vocês podem ver que eu estou usando aquele mesmo agrupamento, né, de 2 letras, e agregando por essa nova função que eu defini. Então, na primeira vez que ela passar, que essa função for executada, né, vocês podem ver que a gente teve aqui uma Cláudia com 6, que é justamente esse valorzinho aqui da Cláudia. Depois a gente tem o João e a Joana, né, que é o outro grupo. Então, e isso aqui que é importante que eu falei, que é uma série, porque a gente não está pegando as duas colunas de uma vez só. Eu estou pegando só essa coluna do João e da Joana. E aí eu vou fazer isso para todos eles, né? E depois você pode ver que a gente volta aqui para a Cláudia, para o João, para a Joana, e para outra coluna. Então, sempre tenham em mente o que é que essa função está recebendo, legal? E aí, no final, ele vai gerar esse data frame aqui. E, por fim, a última coisa que eu quero falar aqui hoje é como nomear essas agregações, né? Vocês percebam aqui que, às vezes, a gente pode ter, sei lá, uma função que tem um nome muito grande que a gente acabou criando porque achava, sei lá, que era preciso que tivesse um nome tão grande assim. E às vezes a gente passa lambdas, né? São essas funções sem nome, funções de uma linha para dentro do nosso CGG. E aí, quando a gente for pegar esse data frame, ele está todo zoado, né? A cada coluna a gente tem esse nome gigantesco aqui de função e uns lambdas aqui que não querem dizer nada, a gente não sabe o que é isso, né? No final aqui é só uma soma e aqui uma amplitude, né? Eu peguei o máximo menos o mínimo. Mas, então, seria legal a gente poder escrever melhor o nome das nossas funções. E para isso, a gente faz desse jeitinho aqui, que é eu passar uma lista de tuplas dentro do meu AGG. Então, a gente primeiro passa o nome que a gente quer que fique, e depois a gente passa a função que a gente quer aplicar. Então, aqui a gente tem uma meia soma, né, que é o que essa função está fazendo. De novo, um exemplo meio ruim aí, eu não consegui pensar em algo que fosse realmente legal. Mas, enfim, a gente tem a soma e a amplitude. E aí, quando a gente for
olhar aqui no nosso data frame final, a gente vai ter nomes bem mais indicativos do que é que está acontecendo. E, bom, tem bastante coisa que eu coloquei aqui nesse notebook, mas acho que não vai dar para falar de tudo isso aqui hoje, porque realmente é bastante coisa. Então, bom, vamos só concluir aqui. Eu deixei aqui no final várias documentações, guia do usuário, coisas que vocês podem, cursos que vocês podem fazer para aprender melhor isso aqui. E acho que é isso.